Vamos pensar agora na última dispensação. Vamos escolher algumas escrituras no Velho Testamento, começando em Isaías capítulo 2, versículo 1. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Capítulo 11, e vamos começar a leitura no versículo 6. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora vamos para o Novo Testamento, para o livro de Apocalipse. Vamos ler no capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade. A corrigida diz a grande cidade, mas a versão correta seria: mostrou-me a cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 22, versículo 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Que Deus possa abençoar mais esta leitura da sua palavra. Chegamos agora à 7ª e última dispensação. É um tempo realmente glorioso. É o tempo que estava em vista desde o Jardim do Éden. Logo na primeira dispensação, Deus revelou que era o seu plano que este mundo fosse governado por um homem. O primeiro homem fracassou. Adão falhou. Mas Deus não desistiu do seu plano. E como vemos agora na última dispensação, este mundo será governado por um homem. O Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém, que morreu no Calvário e subiu às alturas, Ele vai voltar. E Ele vai estabelecer o seu reino aqui neste mundo. E vai reinar durante 1000 anos. Não vamos ocupar-nos com muitos detalhes, o tempo não permite, mas eu gostaria de pensar em primeiro lugar nas revelações. E aqui achamos algo diferente. Nas outras dispensações, Deus vinha revelando coisas novas, coisas maravilhosas. Quando chega na 6ª dispensação, nos dias em que nós vivemos, descobrimos que temos uma revelação completa. Aprendemos isto em 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, que naquele tempo eles conheciam em parte, profetizavam em parte, mas quando viria o que era perfeito, então o que o era em parte desapareceria. Ele estava se referindo à revelação perfeita. Eles conheciam em parte, profetizavam em parte. Em outras palavras, eles tinham um conhecimento parcial, limitado, profecias, revelações limitadas, parciais. Mas ele diz, quando vier o que é perfeito, o paralelo exige que seja um conhecimento perfeito, revelação perfeita, completa. Isso nós temos nas Sagradas Escrituras. Não mais vemos como em espelho por enigma, mas podemos ver o que Deus quer, o seu propósito. E meus irmãos, é o nosso privilégio, nesse dia da graça, ter em nossas mãos uma revelação completa, sabendo que Deus não vai revelar mais nada, além daquilo que já está revelado. Lá na eternidade, depois de terminar a passagem humana por este mundo, Deus poderá revelar muitas maravilhas, mas enquanto o ser humano está aqui na terra, não haverá uma nova revelação. Está tudo aqui neste livro. O que precisamos fazer é examinar este livro, dependendo da orientação do Espírito Santo, para que possamos compreender o que Ele tem revelado. Então, entrando na 7ª dispensação, que ainda não começou, não teremos revelações novas, mas o que teremos é a demonstração na prática daquilo que foi revelado em figuras ou em palavras nas dispensações passadas. Por exemplo, se na 2ª dispensação
Deus mostrou em figuras o caminho de sacrifício como sendo o caminho único que conduz a Deus. No milênio, na sétima dispensação, haverá uma demonstração pública disto com mais sacrifícios. Se numa dispensação passada, Deus demonstrou a sua graça, declarando que era o Deus da graça, isso será demonstrado no milênio, quando Deus demonstra a sua graça de uma forma tão impressionante. Talvez para ver isto melhor, deveremos pensar nas condições no milênio, porque será uma época tão diferente desta atual. Acabamos de ler em Isaías alguma descrição daquele tempo. Será este mesmo mundo que nós conhecemos, com as mesmas nações que conhecemos, mas durante o milênio haverá prosperidade. Não haverá mais a miséria e a tristeza e a fome e a opressão que conhecemos no dia de hoje. Não haverá mais a injustiça. É só ler novamente a profecia de Isaías, o capítulo 2, capítulo 11 que lemos, mas tem muitos outros capítulos em Isaías que entram detalhadamente na descrição daquele tempo. Um período de prosperidade, prosperidade nunca vista, um tempo de paz. Ele diz que as nações vão converter as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices, instrumentos de guerra em ferramentas agrícolas. Não haverá mais guerra. Acabamos de ler que não aprenderão mais a guerrear. Uma época de paz mundial, prosperidade, longevidade, porque naquele tempo, se alguém morrer com 100 anos de idade, morrerá criança. Morrer será uma exceção à regra, será perfeitamente normal. Pessoas entrar no início do milênio e chegar ao seu fim ainda com vida, com saúde, com vigor e força, com mais de 1000 anos de idade. Parece um sonho. Era assim no começo. Leia os primeiros capítulos da Bíblia e verão homens como Adão, o primeiro homem, atingindo a idade de 930 anos. Mas o pecado estragou tudo isto. Enfraqueceu o corpo humano, estragou a própria terra. Mas no tempo daquele reino, no milênio, tudo será diferente. Paz, prosperidade, saúde, justiça. É tão gostoso ler aquelas passagens, mas vamos adiante. O governo será diferente. Naquele tempo, o governo será do Senhor Jesus Cristo. Não devemos pensar que Ele, literalmente, em pessoa, vai sentar na cidade de Jerusalém governando. Ele vai voltar dos céus. Lemos isso em várias passagens na Bíblia. Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Pedro capítulo 3, onde lemos hoje em Apocalipse 19. Ele vai voltar do céu e com ele os seus exércitos. O Apocalipse usa uma figura para mostrar como ele virá. Sairá da sua boca uma espada. Os exércitos que vêm após ele não têm essa espada na sua boca. O Senhor virá, os seus exércitos virão, mas não para batalhar. Quem vai guerrear é o Senhor apenas, e a espada sai da sua boca. Uma figura clara, dizendo que pela sua palavra ele vencerá. Ele há de derrotar os exércitos da besta, os exércitos do mundo inteiro. Estarão reunidos em Armagedão, na terra de Israel, cercando Jerusalém, até Edom e por toda aquela terra. Se unirão para batalhar contra o Senhor. Serão derrotados e em seguida, após estabelecer a sua vitória, ele vai julgar a nação de Israel. Lemos isto em Ezequiel.
tendo julgado Israel, removendo o joio do meio do trigo, tirando o que ofende do seu reino, ele levará o seu povo para Jerusalém. Em seguida, Mateus 25, ele há de julgar as nações. As nações, os gentios, estarão reunidos na sua presença, e não será um julgamento nacional, mas sim individual. Ele vai separar as ovelhas dos bodes, e aqueles que são ovelhas vão entrar no seu reino no milênio, e os bodes serão lançados no lago de fogo. Tendo separado do seu reino aqueles que não creem, ele estabelece aqui na terra o seu reino. Israel, o remanescente salvo, estará na sua terra. O remanescente salvo das nações estarão nas suas terras. E o Senhor estabelecerá o governo em Jerusalém. Um descendente de Davi vai sentar naquele trono em Jerusalém, o príncipe, e ele vai reinar. E o Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja, tomará o seu lugar na nova Jerusalém. Não Jerusalém terrestre, mas Jerusalém celestial. A nova Jerusalém, que estará sobre a terra. Aquela cidade gloriosa em órbita iluminará a terra de uma tal forma que Apocalipse diz que as nações da terra andarão à sua luz. Naquela cidade celestial, nós estaremos com o Senhor. Será a sede do governo. O Senhor estará lá, nós estaremos lá, reinando com Ele, participando com Ele no governo deste mundo. Mas aqui na terra haverá seus delegados, começando com o príncipe em Jerusalém, saindo de Jerusalém até os confins da terra. E naquele tempo de paz e prosperidade, o mundo conhecerá o que Deus planejou desde o início. O que Adão poderia ter desfrutado no jardim do Éden. Um mundo em paz, em prosperidade, sob o governo benéfico do Senhor Jesus Cristo. E para completar o quadro, Satanás será preso durante 1000 anos. Ele não estará na terra. Ele será preso e lançado no abismo e fechado no abismo, acorrentado. Não poderá sair para enganar, para perturbar. Sem as atividades satânicas, o mundo descansará na glória e na beleza do reino de Cristo. Será a última prova para a raça humana. Em cada dispensação houve uma prova e um fracasso total. E agora nesta última prova, o homem está nas circunstâncias mais favoráveis. Esta dispensação começa com toda a população salva. Quando Cristo voltar à terra, repito, Ele separa os maus de Israel, depois tira os maus dentre as nações, deixa apenas os salvos, e com eles estabelece o seu reino. Todos salvos, mas ainda no corpo, pessoas mortais como nós. A vida continua normalmente, mas com essa vantagem. Começa com a população total salva, Satanás preso, o Senhor reinando, a terra produzindo com abundância, fartura, tranquilidade, tudo favorável. As famílias começam a crescer, o número dos habitantes se multiplica, 1000 anos, sem enfermidades, sem morte, praticamente, sem guerras, sem fome, a população multiplica rapidamente e depois de 1000 anos haverá milhões e milhões e bilhões de pessoas na terra. Então vem a prova. Tem conhecido o reino de Cristo? Tem experimentado as bondades de Deus? E Deus diz, importa que Satanás seja solto mais uma vez e ele sai do abismo. E nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20
que quando Satanás sai do abismo, imediatamente uma multidão, como a areia do mar, inumerável, imediatamente sai após Satanás numa revolta contra o governo do céu. Dá para imaginar? É muito compreensível um levantamento do povo oprimido, faminto, contra um governo opressor. Mas imaginar uma revolta daquelas multidões que viveram durante o milênio, uma vez que Satanás aparece, correm atrás dele e marcham com ele contra a cidade santa, lutando contra Deus. É a demonstração final daquilo que Deus sempre sabia. O coração humano é perverso, incorrigivelmente perverso. Deus teve razão quando Ele afirmou séculos atrás: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. E esta última demonstração prova conclusivamente a ruína e o fracasso total do ser humano. Uma coisa devo explicar, senão alguém vai perguntar depois. Quando Satanás sai daquele abismo, será que alguns daqueles salvos que entraram no milênio seguiram Satanás? Claro que não. Nenhuma pessoa salva seguiria Satanás. Mas durante o milênio vão nascer milhões e milhões de crianças. Durante 1000 anos a população crescerá, e crescerá rapidamente, sem doenças, sem morte. E cada uma daquelas crianças que vai nascer durante o milênio vai nascer exatamente como você nasceu e como eu nasci. Cada uma daquelas crianças vai nascer pecadora, porque você nasceu pecador. Eu também nasci pecador. Não é quando pecamos que tornamos-nos pecadores, mas um dia cometemos nosso primeiro pecado, porque era a nossa natureza. E aqueles que hão de nascer durante o milênio também vão nascer pecadores e vão ouvir o Evangelho, o mesmo Evangelho que você está ouvindo hoje, o mesmo Evangelho que foi pregado desde o Velho Testamento, que a reconciliação com Deus é só por meio de substituição, que o pecador nunca poderá merecer a salvação. Ele tem que aprender o que estas dispensações ensinaram, e agora ensinam com tanta clareza. O ser humano é perverso, é pecador, é rebelde contra Deus, merece o castigo, está condenado justamente, mas um substituto aparece, e o substituto que morreu por nós é o próprio Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é meu substituto, morreu em meu lugar, e o povo no milênio vai ter que ouvir isto, e cada um individualmente, ao crescer, ouvindo a pregação, vai ter que crer ou não crer, confiar unicamente em Cristo ou não. E vemos naquela revolta final que milhões e milhões, incontáveis multidões, não vão alcançar a salvação durante o milênio. Estranho? Você acha que será muito mais fácil naquele tempo? Hoje, com tanto pecado e tanta tentação ao redor, você acha difícil? Olhe, durante o milênio, com tudo favorável, o homem vai se acomodar, bastante fartura, paz e tranquilidade, saúde, tudo favorável. Ele não vai se preocupar quanto à eternidade, e ele vai desprezar a Deus, pensando como os homens sempre pensavam, que são autossuficientes, quando na realidade depende de Deus, pelo ar que respira. E quando Satanás aparece, logo se levanta aquela revolta. O resultado daquela revolta, daquele fracasso do ser humano, está na passagem que lemos. Deus vai destruir aquele exército, lançando-o no lago de fogo. Lá naquele lago de fogo estará Satanás, a besta, o falso profeta, aquela multidão que seguiu Satanás,
e todos, desde o começo do mundo até o fim, que não foram salvos. Nós acabamos de ler que depois daquela revolta, apareceu um grande trono branco no espaço, e os mortos grandes e pequenos ressuscitam sem a salvação, para comparecer perante aquele grande trono branco. Serão julgados em justiça absoluta. Os livros serão abertos, os livros que conta a vida de cada um, e serão julgados pelas suas obras e condenados por causa do seu pecado. Mesmo depois daquela evidência irrefutável das suas más obras, o Senhor ainda abrirá outro livro, o livro da vida. E quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Será o fim destas dispensações em que Deus começou e continuou revelando o seu propósito e realizando o seu propósito. E naquele momento, quando o último inimigo será destruído, a própria morte aniquilada, o Senhor Jesus, o grande vencedor, entregará o reino ao Pai. E então, o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estará glorificado. Tudo em todos. Os céus e a terra passarão. Haverá um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça, durante toda a eternidade, com a Igreja na Nova Jerusalém e todo o povo de Deus no seu devido lugar, naquele novo universo puro. Haverá uma eternidade onde nunca jamais entrará o pecado. Diz a Bíblia, nada que contamina poderá entrar. Eu não tenho palavras para descrever a glória que nos espera na eternidade. Mesmo se tivéssemos palavras, não seria possível, porque Deus não tem revelado. Ele diz que são coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, coisas que nunca entraram no coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quando chegar aquele dia glorioso, quão bom será estar com Ele. Que nós possamos contemplar esta visão, e que esta visão enche o nosso coração de tal forma que o mundo lá fora perca o seu brilho, que possamos dizer adeus a este mundo, abrir mão de tudo, e como aqueles patriarcas, buscar uma pátria celestial, uma cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus, declarando pela nossa atitude constante que não somos daqui, somos peregrinos e estrangeiros aqui, aguardando ansiosamente a chegada do nosso amado, para que o nosso coração exclame, como diz no final do Apocalipse: venha, Senhor Jesus. Amém.